Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar, da Unicinos. Nessa videoaula 10.3, nós vamos ver como representar grafos utilizando matriz de adjacência. Vamos lá? Essa videoaula é baseada no capítulo 22 do livro Algoritmos e no capítulo 13 do livro Estrutura de Dados e Algoritmos em Java. Então, embora seja conveniente a representação de grafo através de diagramas de pontos ligados por linhas, como a gente está vendo aqui, tal representação ela é inadequada se a gente deseja armazenar grandes grafos em um computador. Então, a gente precisa de uma forma melhor de armazenar esses dados de um grafo em um computador. A forma de implementar um tipo abstrato de dados é chamada de estrutura de dados. E para o tipo abstrato de dados grafos, existem duas principais formas de implementar, ou seja, duas principais estruturas de dados, que são a matriz de adjacência e a lista de adjacência. Antes da gente ver como implementar com matriz de adjacência, que é o objetivo dessa videoaula, vamos ver quais são as principais operações que a gente pode fazer em um grafo. São elas: retornar todos os vértices de um grafo, retornar todas as arestas de um grafo, descobrir quem são as arestas incidentes em um determinado vértice V, descobrir qual é o vértice adjacente ao vértice V ligado pela aresta E descobrir quem são os vértices finais da aresta E. Então, na matriz de adjacência, a gente utiliza uma matriz para representar um grafo. Então, aqui a gente pode ver esse grafo aqui, ele é representado por essa matriz, onde as linhas e colunas representam os vértices, né? E cada célula, ela está representando uma aresta, ou seja, a ligação, a adjacência, né? A ligação, a relação de par entre dois vértices. Então, por exemplo, o vértice X, ele é ligado, ele contém uma aresta apenas para o vértice U. Então, aqui na linha do vértice X, todas as células vão conter F de falso, com exceção dessa célula representando uma ligação, uma adjacência entre o vértice X e U. Essa célula vai conter V, porque existe uma aresta entre X e U. Para o Y ele contém adjacência, ele tem arestas, um ligando aos vértices U, W e Z. Então, aqui, para essa linha representando o vértice Y, nós vamos conter verdadeiros para os vértices Z, U e W, já que tem a aresta ligando o Y a esses outros vértices. E assim por diante. O que é importante saber é que para um grafo não dirigido, essa matriz ela é assimétrica, certo? Por quê? Porque as arestas elas devem ser representadas, né? As arestas, como elas não têm direção, elas representam a ligação de X para U e de U para X ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, de X para U, a gente tem também, e de U para X, a gente também tem essa representação, certo? A gente também tem V, porque, na verdade, como essa aresta não tem direção, ela não é dirigida, ela representa ambas as ligações. Então, se a gente for observar, se a gente botar uma linha separando essa matriz bem no meio, a gente vai ver que os dois lados da matriz são simétricos, são semelhantes, por isso a gente diz que essa matriz é uma matriz simétrica para grafos não dirigidos, né? Então, aqui tem V, aqui tem V, né? V aqui, então a gente pode ver que eles são
Essas duas partes são simétricas. É importante saber também que a complexidade de espaço, ou seja, quanto essa representação ocupa em memória, é n na 2, né? Uma complexidade quadrática. Por quê? Porque a gente precisa de uma matriz com o quadrado do número de vértices. A gente pode utilizar matriz de adjacência também para representar dígrafos, ou seja, grafos orientados, certo? Então, aqui nesse caso, a gente vai ter uma flechinha, né, uma aresta saindo de R e chegando em S, então aqui vai ter verdadeiro, de R para S, mas não o contrário, porque a gente não tem uma aresta saindo de S indo para R, né? Então aqui é falso. Nesse caso, para um dígrafo, a matriz ela não é uma matriz simétrica, como a gente pode ver nessa ilustração aqui. A gente também pode utilizar a matriz de adjacência para representar grafos ponderados, ou seja, aqueles grafos em que as arestas possuem pesos, né? Então, no caso, em vez de cada célula conter como valor verdadeiro ou falso, as células vão conter como valores os próprios pesos das arestas. Então, por exemplo, aqui, ó, de R para S, existe uma aresta e essa aresta tem peso 3. Então, aqui a gente vai colocar peso 3. Quando não existir uma aresta ligando os vértices, a gente coloca 0, representando a inexistência de aresta. Na orientação a objetos, a gente vai representar uma matriz de adjacência da seguinte maneira, né? Então, por exemplo, aqui nós temos essa matriz, a gente tem esse grafo aqui bem simples, ele é formado por apenas 3 vértices, o VW, e apenas 2 arestas de rótulo A e B. Então, claro, a gente vai ter o objeto matriz, né, que vai representar as relações. Além disso, a gente vai ter uma lista de vértices, né, onde cada posição dessa lista referencia um objeto vértice. O que cada objeto vértice guarda? Ele guarda o rótulo do vértice, por exemplo, U, e ele guarda também a posição na matriz de adjacência representando aquele vértice. Então, por exemplo, a linha 0 e a coluna 0 dessa matriz de adjacência representam esse vértice U. Então, por isso aqui tem 0. Né? Já a linha 1 representa o vértice V e a linha e coluna 2 representam o vértice W. Além disso, essa representação orientada a objetos ela vai ter uma lista de arestas. Cada posição da lista de arestas se referencia a um objeto aresta. Um objeto aresta, ele guarda o rótulo da aresta, então, por exemplo, aqui a gente tem o rótulo da aresta, e além disso, aquele objeto aresta guarda também referências para os vértices finais. Então, por exemplo, a aresta A, ela está ligando os vértices U e V, então U e V são vértices finais de A. Então, aqui, o objeto aresta vai conter uma referência para o objeto U e uma referência para esse outro objeto aqui, vértice representando o vértice V. Tá? E, além disso, a implementação de matriz de adjacência é um pouquinho mais complexa no sentido que, em vez de conter verdadeiro ou falso, cada objeto aqui, ou melhor falando, cada célula vai conter a referência para esta. Então, por exemplo, aqui, essa célula, ela representa a ligação entre o vértice U e o vértice V. Como realmente existe uma aresta entre U e V, que é essa aresta A, então essa posição vai conter o endereço desse objeto representando a aresta A. Quando não existir uma aresta entre dois vértices, essa célula vai conter null. Vamos ver então a complexidade das operações para a matriz de adjacência? Então, para ter todos os vértices do grafo, a gente tem que percorrer aquela lista de vértices, né? Que vai ter tamanho n, que é o número de vértices. Então, o tempo é O de n no pior caso.
Para ter todas as arestas do grafo, a gente tem que percorrer aquela lista de arestas, né? Como vão ter M arestas dentro daquela lista, o tempo vai ser O de M. A gente quer saber quais são as arestas incidentes num determinado vértice. A gente está passando como parâmetro um vértice. Isso vai dar uma complexidade de tempo O de N. Por quê? A gente tem a posição, né, a linha da matriz de adjacência que corresponde àquele vértice, no caso 1. E daí a gente tem que percorrer aquela linha que vai ter N posições para a gente saber quantas arestas incidem naquele vértice. Se a gente quer saber qual é o vértice adjacente a um vértice V pela aresta E, a gente pode conseguir isso num tempo O de 1. Por quê? Porque a gente está passando a aresta, o próprio objeto aresta, né? E pelo próprio objeto aresta, a gente já contém as referências para o vértice. Então, a gente só verifica qual deles é diferente daquele primeiro vértice passado como parâmetro. E se a gente quer saber quais são os vértices finais da aresta, de uma determinada aresta E, também é a mesma coisa, a gente está passando como parâmetro o próprio objeto aresta, então a gente consegue fazer isso no tempo O de 1, ok? Porque a gente só precisa saber quem são esses vértices incidentes ali. Nessa videoaula é só. Na próxima videoaula, a gente vai ver como representar grafos utilizando lista de adjacência. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.